Faz muito tempo que eu não trago pombo atômico aqui, não é? Ah, não sei quanto tempo faz. Faz quanto tempo? Deixa eu dar uma olhada. Cadê pombo atômico? Pombo atômico. Aqui, ok. Faz mais ou menos. Aqui o último vídeo dele. Foi que dia que eu lancei isso aqui? Há 3 semanas que eu não trago ele. 3 semanas que eu não trago atômicos pompos aqui. Ah, e lançou 3 vídeos nisso. Três vídeos que eu tenho que assistir dele. Eu não vou assistir toda essa semana, eu acho. Eu acho que eu vou assistir 2 essa semana. Eu sei que não conta Nintendo Too Much Kirby. E aí? Eu sei que Com a parece parte meio 2. do nada eu continuar essa série que eu comecei lá no primeiro semestre, mas Nada, antes pô. tarde do que nunca. Too Much Aham. Kirby é uma série de animação em pixel art com elementos de análogo e horror criado pelo canal Maple Riot, que eu só Sim. conheci graças à recomendação do nosso queridíssimo artista do canal, Senhor Roboto, também conhecido como Mercbot. Eu fiz um Boa. pequeno vídeo sobre a primeira temporada e acabei esquecendo de contextualizar vocês com relação a esses detalhes. Então eu possivelmente vou ter que fazer um redux de todas as temporadas quando a série terminar. De qualquer forma, a série possui uma narrativa extremamente interessante, uma animação capaz de deixar qualquer um de boca Sim. aberta, e tudo isso em episódios com menos de 2 minutos. Sério? Sério, quem conhece a série sabe o quanto é impressionante o criador conseguir contar uma narrativa tão complexa em um espaço de tempo tão curto. Eu Pois é, né? realmente sugiro que tu assista o primeiro vídeo que a gente fez aqui no canal, Eu já porque vi lá já, tem mas faz muita tempinho já. informação para digerir que eu não conseguiria resumir completamente para vocês apenas com essa introdução. Então, se Uhum. possível, dá uma checada no link no comentário fixado ou na barrinha que a gente vai deixar aqui em cima em algum lugar. Certo? Claro. Antes da gente começar, vou ter que dar o clássico aviso de que os vídeos do Pombo Atômico não substituem de forma alguma a experiência de consumir o conteúdo Uhum. original. E convenhamos, né? O criador realmente merece um apoio vindo diretamente de vocês, porque eu Com nem certeza. consigo imaginar o trabalho que deve ser produzir isso tudo sozinho. Então, se tu puder, comenta lá no canal do Carinho algumas mensagens de apoio, porque isso com certeza faz toda a diferença. Agora, o segundo aviso aqui com vocês. Caraca, velho. Mano, hoje é dia 19. Ontem lançou o. Ontem saiu oficialmente o Pokémon Scarlet Violet. E acabei de receber a notificação do Stark do vídeo chamado Os Últimos Ginásios. Jogo 6. Vídeo 6. Maluco, o cara tá todo vapor, velho. Deve ter notado, eu tô com uma voz meio merda, né? Isso é porque eu tô meio Tá? doente há alguns dias e eu tenho que gravar isso, então eu vou ter que ficar com essa voz merda durante o vídeo todo. Então, desculpa por isso. Qualquer É, mas. É, mas a sua voz tá normal. Ha, te zoei. forma, recado dado, vamos logo começar. Tio Mud Kirby. Vamos nessa. Mas o cabelo tá todo estranho. O vídeo se chama Kirby Superstar Update versão 2 e a gente não Aham. tem muita informação externa fora a descrição que apresenta um único nome, Donnie Smith. O nome em questão, por se tratar de um dos personagens mais importantes da série até o momento, não está presente ali sem motivo, até porque até mesmo durante a reprodução da gravação presente no vídeo, uma voz dizendo Donnie Smith pode ser ouvida interrompendo as instruções dadas pelo mascote da Nintendo, que também é coberto pela foto de um homem que é quase impossível não se considerar ser o próprio Donnie. Sim. Voltando o foco para o próprio vídeo em questão, é possível perceber que ele é estruturalmente diferente aos que foram apresentados na primeira temporada. Enquanto Como? na série no geral a gente está acostumado com a representação de eventos de importância para a lore, utilizando elementos do universo da bolinha cor-de-rosa, aqui a gente tem Aham. uma gravação feita diretamente na tela de um computador, o que Boa. dificulta um pouquinho a identificação de alguns detalhes visuais e torna quase impossível que a gente entenda o que o Mariozinho aí tá tentando dizer. Quer ver? Presta atenção só nesse trechinho. Donnie Smith. Donnie Smith. Babá, Nintendo Sunboy. And Sunboy comes with secrets.
Tiveram algumas pessoas nos comentários do vídeo sugerindo possíveis traduções para as falas, mas vamos com calma porque essa gravação vai ser muito melhor de ser analisada quando a gente avançar mais na série. Por enquanto, tudo que a gente precisa saber é que essa gravação está sendo feita a partir de uma fita de boas-vindas. O ponto é que, tirando toda essa introdução impossível de se compreender, a partir dos 16 segundos o Mario tira o ovo da boca e começa a falar de uma forma que a gente entenda. Ele dá boas-vindas ao funcionário, dizendo que a equipe inteira era como uma família. Porém, fazer parte de uma família também significava guardar segredos. E logo trata de apresentar a primeira regra da empresa, que não podia ser mais sugestivo. Ok. Honestamente, nada demais. É até justificável que uma empresa como a Nintendo queira manter sigilo com relação às suas atividades. E com isso, o Mariozito prossegue justificando exatamente isso, afirmando que durante o trabalho no estúdio, os funcionários podem presenciar alguns erros e bugs que certamente vão ser corrigidos antes do jogo ser lançado, e que não era necessário entrar em detalhes sobre isso com alguém que fosse de fora. Afinal, eles saberiam caso um funcionário fizesse isso. Em seguida, o Mario então indica qual é a segunda regra dos funcionários. Essa, ao contrário da anterior, é meio estranha, pra não dizer bem esquisita, até mesmo dentro do contexto maluco que o Mario diz em seguida. Ele revela que é compreensível que pessoas não acostumadas com o nível de qualidade gráfica da Nintendo se surpreendam com o quanto os personagens dos jogos são impressionantemente vivos. Mas o Bigodudo adverte que não, nada dentro de qualquer jogo da Nintendo possui vida própria. Então, caso o funcionário detecte qualquer anormalidade fora da programação, ele precisa apenas registrar no relatório de bugs e reiniciar o sistema. Caso o jogo faça pergunta... Isso é uma boa animação, hein? Beleza, vamos continuar com calma, pois aconteceram várias coisinhas extremamente rápidas. Começando pela mãozinha que surge atrás da foto do Donnie durante o momento em que a voz repete o seu nome. No momento em que ela toca na foto, a mesma fica em preto e branco, também revelando um camaradinha presente logo atrás dela, que no caso se trata de um Mario de olhos arregalados que surge só por 3 frames. Outra coisa que também aparece muito brevemente são as pequenas representaçõezinhas do TMK presentes nos olhos do Donnie. Esse último detalhe é bem interessante por fazer referência a algo bem importante que a gente vai ver logo logo. Esse segundo trecho do vídeo retorna ao padrão que a gente viu algumas vezes na primeira temporada, que no caso é a apresentação de eventos que supostamente aconteceram na realidade e que aqui são representados com o uso de personagens de Kirby. No momento em que a gravação inicial é interrompida, a gente tem o pobre Donnie voltando a atenção para o seu chefe após ter perdido o foco sem querer. O chefe então passa a pronunciar as 2 primeiras letras presentes no nome do bug, porém é imediatamente interrompido pelo Donnie, que pergunta o que ele estava fazendo, aparentando estar bastante irritado. Por algum motivo. O chefe então afirma que ele havia repetido aquele nome cerca de 10 vezes, e em todas elas o Donnie acabava por desmaiando misteriosamente. Ele continua dizendo que estava fazendo aquilo apenas para testar as reações do Donnie, e que cada desmaio durava por volta de 20 minutos. Então, por curiosidade, ele o pergunta com o que exatamente eles estavam mexendo. Pergunta que acaba por enfurecer ainda mais o programador. Afinal, ele mesmo já havia avisado aos membros do corporativo sobre o bug presente no jogo, e eles mesmos haviam decidido não fazer nada. Donnie parece bastante alterado nesse momento, obrigando seu chefe a dizer a palavra TMK para poder fazê-lo desmaiar mais uma vez. O vídeo termina com o chefe afirmando que iria precisar esperar mais 20 minutos. O segundo vídeo possui um título bastante curioso chamado Super Kirby Reporter 1. Ele começa direto com a tela de Game Over do Kirby Superstar. Porém, existe uma clara diferença entre essa que está presente aqui e a que a gente vê na versão final do jogo original, onde ao selecionar a opção de Game End, a mãozinha de seleção carrega o Kirbyzinho dormindo pra lua e deixa ele aconchegadinho pra dormir bem bonitinho. Ó, que fofinho. No entanto, na versão presente no vídeo, logo de cara dá pra perceber que não tem um Kirbyzinho dormindo, mas sim um Waddle Dee,
com um gorro verde. O jogador seleciona a opção Game End, a mãozinha se aproxima, porém, o Weddle rapidamente se torna uma versão infectada com TMK. Eita, a gente puxa. não tem tempo para processar muito bem o que isso significa, quando imediatamente a gente é levado para a Por isso cena mesmo. que ocorre na Lua, que aqui é substituída por um diálogo guiado por um personagem representado por um Nod, que é só mais um inimigo bem comum no universo dos jogos do Kirby. Aham. Hum. Ih, alguém foi apagado, hein? Que é isso, Friday Night Funk? Eita, puxa. Antes da gente prosseguir pro próximo vídeo, eu vou ter que me dar o direito de especular um pouquinho com relação ao que a gente acabou de Manda. ver. Porque afinal de contas, na descrição do vídeo a gente tem a frase 20 minutos, e no Sim. começo do vídeo a gente vê um Weddle Dee dormindo tranquilamente. E isso tudo junto me leva a crer que a gente tá vendo a representação do que o próprio Donnie vê quando ele tem os desmaios provocados pela Sim. palavra mágica. Mas o nosso foco deve estar nesse personagem relativamente novo que é apresentado. Ele não se identifica de forma alguma, mas se refere ao Donnie como novato, além de parecer conversar com outra pessoa segundo antes de ser explodido do nada. A apresentação Sim. desse carinha só fica ainda mais estranha quando, durante os segundos finais do vídeo, Talvez um a gente programador vê de o nível carro maior? surgir rapidamente na cena, como se atropelasse o camaradinho aí, completando a cena que conclui o episódio. Tá, então esse cara foi atropelado? Uhum. O Tá. episódio em questão começa no exato mesmo ponto em que o primeiro, a partir do momento em que o Donnie desmaia por conta do seu estranho gatilho causado pelo nome do vírus. Por perceber que demoraria demais para conseguir extrair alguma informação do seu empregado, o chefe então opta por uma abordagem menos direta, preferindo Sim. investigar sozinho a casa do Donnie. É importante lembrar que até o momento a gente não tem nenhuma indicação de quando exatamente os eventos dessa temporada se passam. Porém, pouco antes de sair da cena, o chefe comenta que não poderá falhar com ele. Exato. E nós sabemos muito bem que a única coisa que motivou esse gordo desgraçado a se importar com o vírus foi a morte do seu próprio filho. Então eu posso considerar que isso aqui rola exatamente após o final do último episódio, lá da primeira temporada, justificando também ele ter tempo de investigar a casa do Donnie em menos de 20 minutos. Quebrou, colocar no chão. Ai, ai, ai. Deixa eu pegar essa percola lá, vai. A cada 100 anos, um monstro renasce e vem à Terra de várias formas diferentes. Desta vez, ela veio com a forma de AIDS. Mas ok, continuando, ao investigar a casa, o chefe aponta ao fato de ela estar completamente bagunçada, mas se surpreende ao encontrar uma coisinha não tão fora do comum, mas que certamente não faz referência a nada Cadê o? que a gente já tenha visto anteriormente. Ah, óculos quebrado, tá. Tá. A frase presente na caixa de texto é bastante curiosa, pois confirma de certa forma que esses óculos pertenciam a alguém que o chefe conhecia, e esse alguém certamente não era o Donnie, pois caso contrário, essa informação teria sido indicada pra gente de alguma forma anteriormente. Sim. Ou a gente teria visto o Donnie de óculos em algum momento, ou o óculos Será? sendo referenciado de alguma forma. Então, enfim, tu entendeu. O chefe então continua vasculhando Não necessariamente, ele pode só não ter falado que, é do Donnie, que o Donnie usa óculos ainda, né? a tralha presente ali, mas não consegue encontrar nada além de um relógio quebrado. Estando frustrado por não estar conseguindo chegar a lugar nenhum, ele então comenta que precisava encontrar alguma coisa relacionada ao plano que o Donnie supostamente estava fazendo. O chefe não entra em muitos detalhes com relação a isso, mas passa a se aproximar de uma velha prateleira ao perceber que havia alguma coisa lá dentro, sendo isso Sim. um pequeno pote para remédios.
Tudo bem que é um pouco estranho ver a logo da Nintendo presente ali, mas é impossível não associar isso com o mesmo pote de remédios que aparece em um dos episódios da temporada anterior. Essa sessão do vídeo então se encerra e a gente passa a ver o Donnie acordando depois da sua soneca de 20 minutos. Novamente, os seus olhos refletem pequenas representações de TMK no momento em que ele abre os olhos. Dessa vez, o Donnie se encontra amarrado, sem entender muito bem o que estava acontecendo, mas já pressentindo que estava encrencado. Por isso, ele passa a se justificar para o seu chefe, afirmando que lamentava a perda dele, mas que não possuía nenhuma informação que pudesse ajudar, o que era uma grande mentira. O Donnie estava infectado com o TMK, e aquele pote de remédios na realidade se tratava de um medicamento para, talvez, retardar o efeito do vírus, ou quem sabe se livrar definitivamente dele. Independente da função do remédio, ele foi completamente inútil. Até porque, de acordo com as informações da primeira temporada, a infecção por TMK não possuía nenhuma cura. Porém, por algum motivo, o TMK possui um efeito diferente no Donnie. Ele não tirou a própria vida ou teve algum surto violento. Porém, tirando o seu gatilho que provoca os desmaios, Donnie enxerga coisas. É o quê? Tá, poxa! Esse episódio pode até passar despercebido e parecer só mais uma pecinha de lore no meio dessa montanha de informações e perguntas novas. Porém, aqui existe uma revelação absurdamente importante sobre algo que estava na nossa cara o tempo inteiro. Começando pelo próprio título do episódio, Too Much Kirby, Sintoma 1, Alucinações. Só isso é o suficiente pra gente parar pra pensar e nos perguntar o que exatamente tudo que a gente tá vendo é algo que ele tá vendo também, né? é uma alucinação aqui nessa série. Tirando as coisas estranhas vistas pelo Donnie dentro do jogo, nada de muito anormal e bizarro aconteceu no mundo real. Fora o fato de um vírus de computador ter se tornado um vírus real, mas isso é outra história. Porém, como eu disse, a resposta tá bem na nossa cara. Os personagens e eventos reais que movem a história são representados com elementos do mundo do Kirby, porque é exatamente assim que o próprio Donnie enxerga as coisas. Desde o começo, desde o primeiro contato com o TMK, o Donnie já apresentava o primeiro sintoma da doença, que é ver o mundo do Kirby no nosso próprio mundo. E é por isso que no final desse episódio, após ser questionado sobre o que o vírus havia feito com seu corpo, Donnie apenas responde que ele vê o King Dedede. Dedede. São 2 desses. São 3 desses. Poker Face. Ah, esse pezinho. Ih, cadê o olho? Cadê o olho? Cadê o olho? Baixou o braço. Cadê o olhinho? Cadê o olhinho? Ah. E foi o Wishes, tá. Ah, poxa. Tá, ele foi atropelado e alguém deu um tiro nele? Que coisa feliz. Bom, aqui estamos nós com um vídeo extremamente curto, mas que traz muita informação nova. O episódio começa com uma cena muito estranha de uma estátua do Kirby, ficando cada vez mais bizarra até simplesmente desaparecer, e após isso a gente vê o que parece ser uma tela de cutscene intitulado como sendo da fase Milky Way Wishes, mesmo que aqui nós apenas tenhamos um Marxi flutuando no espaço e despertando com o sol e a lua em seus olhos. Isso é interrompido pela terceira sessão do vídeo, que começa com uma transição para o momento em que um indivíduo é atropelado violentamente. A vítima parece ter sobrevivido, mas rapidamente a gente vê o motorista sair do seu carro e dar um tiro final na vítima. Pouco antes do vídeo se encerrar, o carro passa por uma conveniente logo da Nintendo, pouco antes de sumir no horizonte. Claro que não sem antes colocar a cerejinha no bolo, que é o breve texto que surge com a seguinte informação: Beta Tester 1, status, morto. Quebrou a regra número 3.
Isso só confirma o óbvio, que a gente acabou de assistir não foi nada mais, nada menos do que a execução do primeiro beta tester do Kirby Superstar. E honestamente, o próprio título do vídeo indica isso, apresentando Sim. no seu título a frase Beta Tester 1, momentos finais. Ah. Observando mais atentamente essa execução e as circunstâncias ao redor dela, é possível chegar na conclusão de que o Beta Tester aí foi executado pela própria Nintendo. Não teria Sim. outro motivo para aparecer a logo da empresa após o assassinato ou o texto com informações específicas sobre o ocorrido. Mas é importante frisar que é indicado que o maluquinho morreu por quebrar a terceira regra. Mas qual que era a terceira regra Lá mesmo? no primeiro episódio dessa temporada, a gente foi informado de apenas 2 regras. A Oh. primeira proibindo que os funcionários revelassem o que acontecia dentro do Sim. estúdio, e a segunda informando que os elementos dos jogos não estão vivos. Por que a terceira regra seria tão importante a ponto de permitir que os funcionários da Nintendo fossem executados caso violassem, ainda é um mistério. Até porque ainda não ficou claro onde isso tudo se Mas não encaixa foi na revelado ainda? narrativa principal. E aí, Donnie? E aí, estátuas? Oi, Kirby! Então, esse vídeo é muito estranho, principalmente porque nem no próprio título, na descrição ou no vídeo em si a gente tem qualquer informação sobre o contexto em que os eventos apresentados aqui se passam, muito menos qualquer relação com os eventos acontecendo na história até o momento. Tudo bem que nesse ponto ficou claro que o Donnie não tá no melhor estado de Sim. consciência, e que isso que a gente viu pode muito bem ser só uma distorção da cabeça dele causada pelo TMK. Mas se for esse o Provavelmente caso, é. o que isso significa exatamente? O que é essa estátua Ah, do não sabe. Kirby e por que o Donnie foi parar na fase de tutorial do Kirby Superstar? Eu ainda não consigo responder essas perguntas com exatidão, mas um ser humano nos comentários chamado Tiger Lover 285, que por acaso é um nick maravilhoso, comentou que toda essa cena pode ser uma representação da morte do Donnie, porque na versão final da Guide Room, que é o nome desse level, o primeiro inimigo que o Kirby mata é um Weddle Dee. E apesar dessa lógica fazer Interessante. todo sentido e até se encaixar perfeitamente na forma com que os elementos do jogo são misturados com a história da série, eu pensei em uma outra alternativa que Qual? não é tão genial quanto essa, que basicamente considera esse vídeo como apenas uma representação de como o Donnie tá perdendo a noção da realidade, sendo posto em uma posição em que nada ao seu redor faz sentido. Agora, isso acaba por não explicar quem a estátua do Kirby representa exatamente e por que ele apareceu no episódio anterior, mas é importante apontar que a thumbnail apresenta um screenshot do jogo com o seguinte texto: Olá, bem-vindo ao show dos iniciantes. Sim. Hello. Ok, beleza, número 3. Tá, peraí. Seu lugar, sua localização, o que você. Como você se parece, né? Como a sua aparência. Lembra seu nome. Finge ser seu amigo, age como humano. Te ameaça. Ameaça sua família. Ameaça sua família. Como é que é? Threatens your. Ameaça seus colaboradores, seus colegas de trabalho. Ok. Como vocês viram, aparentemente essa é uma continuação da fita de instruções que foi gravada lá no primeiro episódio. Porém, aqui o destaque se dá na misteriosa e importantíssima regra número 3. E ela, surpreendentemente, é bem simples. Apenas não mexa com o código. É claro que fazer isso estaria fora da alçada de um beta tester, então colocar tanta importância nessa regra não parece ser muito anormal, a menos que tu se lembre que o primeiro beta tester foi assassinado pela Nintendo justamente por quebrar essa regra. Mas o que faz ela ser tão necessária? Um detalhe bastante interessante se dá quando o Mariozinho então entra em detalhes com relação à regra, afirmando que o trabalho de um beta tester é apenas reportar erros, e de forma alguma mexer no código, não importando o que o próprio código diga para o funcionário.
Ao narrar isso, um Basicamente. rápido texto é exibido, apresentando possibilidades de coisas que o código pode dizer. Seu nome, sua localização, Sim. como você se parece, se lembra de seu nome, finge ser seu amigo, se comporta como humano, ameaça você, ameaça sua família. Ok, eu realmente preciso dizer que parte dessa descrição bate com as interações que a gente viu o TMK ter com as pessoas, incluindo com o próprio Donnie. Mas o que mais me surpreende é o fato da Nintendo deixar bem claro que ela tá disposta a te deletar da Terra caso tu cometa o erro de quebrar a terceira regra. E Pois ainda é, mais né? que isso, a Nintendo sabe que tem algo de errado dentro do estúdio e não parece muito interessada em fazer outra coisa além de normalizar isso tudo. E antes da gente prosseguir pro próximo episódio, vamos só marcar alguns detalhes bem interessantes, como por exemplo o fato de confirmar que o beta tester número 1 foi morto pela Nintendo, e agora a gente sabe muito bem o motivo. Talvez ele tenha sido o primeiro a entrar em contato com o TMK, ou talvez ele tenha criado o TMK. Não, brincadeira, sabe, né? não é esse o caso. Então vamos prosseguir. O cara mas foi calma longe na agora, tela, porque o episódio seguinte é bem curioso. Vamos lá, tô pulando o negócio aqui. Tá, próximo episódio, vamos ver. Mais uma regra? Hello, Mario! Mas não foi a regra número 3. Bom, esse foi o exato mesmo vídeo que a gente viu anteriormente, não foi? Se a tua resposta foi não, sinto dizer, mas você tá errado. O vídeo em si é o mesmo e não traz nada de muito novo. Porém, existem alguns detalhes espalhados que fazem toda a diferença, como por exemplo, a legenda do vídeo, que quando ativada exibe um texto informando que o beta tester número 1 não estava mais em serviço durante a transmissão da fita, e até mesmo a descrição que apresenta o seguinte texto. Desculpe, mas você não é mais o empregado da Fundação TFC. Essas fitas de vídeo não possuem mais propósito para você. Primeiros anos do Mario, diversão com números, V 1995. Agora apague todas as 4. fitas entregues a você. Por algum motivo, uma frase fazendo referência ao jogo educacional do Mario, lançado em 94, aparece do nada. Mas não é exatamente isso que importa. Aparentemente, é possível considerar que esse vídeo aqui aconteceu logo após o beta tester número 1 ter sido demitido da TFC, que possivelmente se tratava de uma agência de beta testers, ou algo Sim. parecido. E também é interessante perceber que a thumbnail do vídeo informa que essa se trata da segunda de 4 outras fitas dadas pela TFC. Então, nós possivelmente vamos ter mais informações sobre essa empresa em algum momento do futuro. Ok. O penúltimo episódio da série já começa nesse clima tenso. Aqui a gente tem o Donnie ainda preso na Guide Room, enquanto ao seu redor, diversas cópias do TMK gritam repetidamente algo que apenas ele consegue compreender. Não aguentando mais a situação em que se encontrava, o Edmonton exige que todos parem de falar, exigência que o TMK acaba por atender, permitindo que Donnie se encontrasse sozinho em um ambiente completamente branco. Esse momento de paz até faz com que Donnie acredite que a infecção que afetava o seu corpo havia se dissipado finalmente, algo que ele mesmo acreditava não ser possível, e de fato, não era. Em meio ao nada, um Nod surge dizendo que seria melhor se Donnie guardasse aquele discurso para um outro momento, porque o dia em que ele iria poder ficar em paz ainda demoraria muito para chegar. Não! Ah, A não, partir você desse parece bem ponto, as coisas chateado. ficam bem interessantes. O próprio Donnie parece muito confuso com o que está acontecendo e quem exatamente era aquela pessoa que o vírus estava usando para representar o Nod. O fato é que o uso do termo vírus rapidamente faz com que o Nod perceba que Donnie não fazia a menor ideia do que estava acontecendo, o chamando então de novato por causa disso. Lembra da última vez que a gente ouviu esse apelido? Exatamente. Sim. Esse Nod já havia aparecido lá no segundo episódio, porém naquele ponto nós não tínhamos a mínima noção da importância dele pro quadro geral, porque sim, ele é o beta tester número 1. O primeiro a quebrar a terceira regra da TFC e o primeiro que foi assassinado. Faz por total causa disso. sentido. Porém, ainda não faz muito sentido o motivo para ele estar presente dentro da cabeça do Donnie, e tudo fica ainda mais Talvez ele mexeu no TMK, já que ele mexeu no código, né? confuso quando o mesmo diz que Donnie não foi capaz de reter corretamente as suas memórias. Mas calma, porque a gente já vai entrar nesse ponto. Donnie então passa a questionar como tudo aquilo era possível e como o número 1 havia sido capaz de fazer aquilo. E por sorte, a gente tem um pequeno trecho de exposição. De acordo com o Nod, ele era apenas mais um funcionário da TFC realizando sua função de testar os jogos da forma que foi instruído. Nessa brincadeira, ele acabou sendo transferido para o setor do Kirby Superstar, onde ele conheceu o Gordo Maldito que mais tarde seria chefe do próprio Donnie.
Porém, Beleza. o interessante é que durante o seu período de trabalho da TFC, o camaradinha também trabalhou em outros jogos e teve que lidar com todo tipo de problema, mas nada era parecido com o Kirby 06. Calma, não estranhe esse nome, porque isso se trata apenas de uma forma com que o Nod conheceu o TMK. Então não fiquem confusos. Kirby 06 e TMK são a mesma coisa, só que com nomes diferentes. Sim. Outra coisa muito diferente é a relação dele com o TMK, porque aparentemente o rapaz também foi infectado pelo vírus, e como ele mesmo disse, quanto mais ele mexia com o TMK, mais a sua vida ia mudando. A ponto de que todas as cores ao seu redor haviam simplesmente desaparecido, e a cada interação ele queria mais e mais, quase como se fosse uma espécie de vício. Porém, em meio à sua ânsia por cada vez mais infecção, sua vida foi repentinamente encerrada por ter quebrado uma das regras principais da empresa. O fato é que isso foi apenas um pequeno contratempo nos seus planos, pois a sua morte havia sido exatamente o que ele queria para enfim ser livre do seu corpo físico, a única coisa que o impedia de atingir o seu potencial ao máximo. Agora ele podia finalmente cumprir o seu destino e assumir o papel que foi escolhido para ele pelo próprio TMK. Mas havia algo de errado, havia alguma coisa faltando. De alguma forma, o Donnie havia estragado tudo. O pobre beta tester havia mudado completamente os planos do vírus, e agora ele teria que assumir as consequências de ter impedido um esquema que era muito mais importante e muito mais antigo que ele mesmo. Caraca! Bom, eu acho que não tem muita coisa pra explicar aqui nesse trecho, mas Ok, ainda assim foi bem existem alguns positivo. pontos que eu gostaria de Bem levantar positivo. antes da gente terminar. É um fato que essa segunda temporada teve diferenças gritantes quando comparado aos episódios. Tem muito mais da primeira. animação, né? Aqui é possível perceber um foco muito maior em um setor específico da história, mais especificamente a história do Marx. E sim, eu sei que eu chamei ele de Nod e de número 1, mas o nome acreditado a ele pelo próprio criador da série é Marx, em referência ao personagemzinho maluco do universo do Kirby. Como eu tava dizendo, todos esses 8 episódios possuíam como objetivo principal nos apresentar esse personagem novo e explicar quem ele é exatamente. Sim. Mas não sem um motivo. O Max é um personagem presente em outras séries do próprio Maple. O You Decide Sonic Blast, obviamente focado no Sonic, e o Aham. Us, focado saudade no de Sonic Legend of Blast. Zelda. Eu pretendo fazer um vídeo sobre eles no futuro, então eu não vou entrar em muitos detalhes. Porém, Faça. apresentar esse camaradinha aqui e ainda se aprofundar na história de como ele se tornou algo muito além de um ser humano, demonstra o nível de importância que ele carrega em si. Outro ponto bastante referido nesses episódios é os efeitos do TMK no corpo de um ser humano, porque em comparação ao que a gente viu na primeira temporada, fica claro que os efeitos dele no corpo do Donnie são muito diferentes de casos como o do Cole e do próprio Marx. De alguma forma, o Donnie se manteve são, mesmo sendo obrigado a ver tudo ao seu redor como se fosse o jogo do Kirby. E isso Sim. certamente tem muita relação com o uso daqueles medicamentos que foram encontrados em sua casa. Mas, para só um pouquinho para pensar junto comigo. Tu se lembra como o chefe do Donnie reagiu quando ele descobriu que eles estavam lidando com TMK? E tu se lembra que no potinho de remédio do Donnie havia a logo de uma empresa bastante famosa estampada bem ali? Aham. E que tal a fita de instruções que informa exatamente a forma com que o TMK se comunica com as pessoas? Alguma coisa que me diz que a Nintendo e a TFC não só sabem da existência do TMK, como deliberadamente usaram ele dentro do Sim. jogo. Mas com que propósito? É interessante ver como essa série, mesmo com episódios extremamente curtos, conseguiu dividir sua Eu acho que a parte da Nintendo ter feito isso ficou bem óbvia, né? Justamente pelo fato de o Max ter olhado o código do negócio e ele ser morto. Então, tipo, é meio óbvio que eles provavelmente criaram isso. narrativa entre duas pequenas Se não criaram, histórias. tão mantendo. De um lado, a gente vê uma empresa escondendo a existência de um vírus que não só oferece perigo aos sistemas usados para a produção dos jogos, mas sim também para as próprias pessoas. E de outro lado, a gente vê a história de um funcionário que se deixou ser completamente consumido pelo vírus, a ponto de se tornar parte do vírus. E por último, a gente vê um homem perdido que, após se deixar levar pela lábia do diabo, acabou acidentalmente perdendo a sua própria alma. Uhum. Não, literalmente, por favor. O TMK não é o diabo, é só uma figura de linguagem. É o diabo. Bom, como eu já dei as minhas considerações finais ali na conclusão, eu vou partir direto para agradecer se tu Vamos assistiu nessa. até aqui, porque aqui eu vou agradecer aos meus camaradinhas, né? Começando aos nossos Começou o agradecimento, o vídeo resolveu começar a morrer. queridos pombos de platina, muito obrigado por estarem apoiando a gente no maior rank que tem, mesmo não sendo necessário, mas vocês escolheram isso e... Eu mudei o nome de novo agora. Coitado do Sora que tem que mudar a história. Foi mal. Desculpa, Sora.
E muito obrigado mesmo. Então, muito obrigado, Murilo Lobos, muito obrigado, Muni, e muito obrigado, Dimitri, por serem Dimitri é os recente. camaradinhos por estarem apoiando a gente no nosso maior ranking. Muito obrigado. Nada. Mesmo, sério, amamos vocês. E é claro que nesse agradecimento a gente está incluindo todos os membros do canal. Muito obrigado a todos vocês. Vocês estão no nosso coração e obrigado por terem paciência com a gente. Por canal, muito obrigado. Eu tenho quase certeza que eu conheço esse Heitor Full. Obrigado a todos vocês. Catarina Duarte, a canalita aqui. Vocês estão no nosso coração e obrigado por terem paciência com a gente, porque agora que a gente tá conseguindo, né, se reorganizar pra voltar a lançar os vídeos como eles eram antes, porque tava foda, né, antigamente. Uhum. Mas tá tranquilo, vai todo mundo. Tá tranquilo, tá tranquilo. Muito obrigado, Sourá, por ter editado Sourá. esse vídeo maravilhosamente bem. Muito obrigado, Raiken, por ter revisado esse roteiro na velocidade da luz. E muito obrigado, Roboto, ou Merkbot. Roboto. Eu chamo ele de Roboto, o nome dele é Roboto, agora foda-se. Muito obrigado, Roboto, por ter recomendado essa série. Eu esqueci de agradecer lá no primeiro vídeo, porque eu fui um vacilão, mas muito obrigado mesmo, porque essa série é muito boa. E ó, eu vou... É verdade mesmo. Já. Me arrisco a dizer que essa é minha segunda série favorita de Analog War. Só pra deixar claro aqui. E é claro, se tu quiser, segue o Roboto lá no Twitter dele, na conta. Não adianta não, o Twitter vai morrer. Ele faz muitos projetos em pixel art. E, por favor, deem muito carinho pra ele, porque todas as artes que a gente usa aqui no canal. Ele tá bugando. Esse vídeo foi feito por ele, mas normalmente não é. Mas todo o resto dos desenhos aí, foi ele que fez e o cara é Tá muito bugando a tela, tá muito bugando a tela. Basicamente é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu sou o Thales do Pomba Atômica e a gente se vê na semana que vem. Depois eu vejo outro vídeo dele. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no canal do Thales Pomba Atômico. É isso aí. Eu esqueci a minha introdução. Tchau.